operar dias difíceis? Obviamente, para você entender como operar dias difíceis, você tem que entender quando identificar os dias difíceis. Então, através desse vídeo, eu vou ensinar para você aí técnicas para identificar esses dias difíceis e, se você quiser operar, como operar esses dias difíceis. Afinal, eu sou trader profissional há 18 anos no nosso mercado e estou cada vez mais ensinando pessoas a ficarem consistentes no mini índice, no mini dólar e nas ações brasileiras, no mercado brasileiro em geral. Então, deixa o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, é muito importante aí para mim. Eu respondo todos os comentários, então pessoas que maratonam os meus vídeos aí, são mais de 500 vídeos já, de 7 anos de existência no YouTube, com mais de 500 vídeos. O pessoal olha os meus vídeos antigos aí, faz comentários, eu respondo dúvidas ainda. Tá? O mais importante é que nós estamos tendo ainda a Black Friday. Então, nesse mês que eu estou gravando aí, mês de novembro de 2023, nós temos aí preços mais interessantes aí na Masterclass, tá? E nas mentorias, ok? Você também pode adquirir as apostilas, ok? Mas os preços de Black estão aqui na Masterclass e nas mentorias. Então, é só você chegar no meu direct do Instagram, @senatrader, que eu já deixo o link aí, que vai estar muito mais em conta do que esse aqui da apostila. E também nós temos aí incluídos as apostilas também, certo? Muito bem. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Como identificar e operar dias difíceis no mercado. Tá? A primeira coisa que você deve saber é, obviamente, identificar a probabilidade de dias difíceis. Quando aparecem dias difíceis. Então, vou contar alguns segredos aí para vocês, certo? A primeira coisa é, depois de barras de elefantes, depois de barras de elefantes no diário, certo? Depois de barras de elefantes no diário. Então, olha lá, o que acontece? O pessoal, tem muitas pessoas do intraday que operam day trade que não olham gráficos aqui diários, por exemplo. O gráfico diário, pessoal, é uma das situações que eu explico da questão do contexto. O contexto tem muito a ver com o gráfico diário. Então, antes de você fazer day trade, eu ensino os meus alunos a olhar o gráfico diário, analisar o gráfico diário. É importante. No mercado brasileiro, quem não faz isso, a meu ver, está errando. Tá? Não necessariamente ele obrigatoriamente deve analisar o gráfico diário, mas deve sim analisar o contexto. Um dos aspectos do contexto, a meu ver, é analisar o gráfico diário. Tem pessoas que, por exemplo, analisam os DIs, né? Os DIs. Eu nem sei o que escreve, né? Eu não sou especialista aí os DIs, os índices dos juros, né? A curva de juros, o pessoal olha aí os DIs, ok? Então, analisar os DIs para você operar o dólar, por exemplo, é analisar contexto, é uma correlação de contexto. Então, a minha explicação é em relação a contexto. Você, para ser lucrativo, deve entender o contexto no mercado brasileiro. Para mim, tem tudo a ver com o gráfico diário. Para outras pessoas no dólar, por exemplo, tem a ver com os DIs. Então, cada um na sua. Mas, de qualquer forma, isso remete-se ao contexto. Tá? Muito bem, então. O que acontece? Nós temos aí, depois das barras elefantes. Então, tecnicamente falando, esse dia aqui pode ser um dia difícil. Ele não obrigatoriamente será um dia difícil, mas ele pode ser um dia difícil. Tá? Depois dessa barra elefante aqui, muito clara, inclusive grande, nós podemos ter um dia difícil. Repito, não tem obrigatoriedade de ser difícil, mas pode ser. Quer dizer, primeiro você tem que identificar os dias que podem ser difíceis. Então, nós temos aqui esse dia probabilístico difícil, esse dia probabilístico aqui também difícil. Essa é a primeira coisa que tem que identificar em relação ao contexto que eu levo em relação ao gráfico macro, que é o gráfico diário, certo? Outros locais que podem ser difíceis, regiões muito importantes de resistência ou de suporte no macro, tá? Dias que estão aqui batendo nessas regiões. Por exemplo, esse dia que foi um dia difícil? Não.
Dá para ver que ele não foi porque ele foi embora, ele rompeu essa região, certo? Ele rompeu essa região. Agora olha que situação interessante. Antes de você ter isso aqui, antes de você ter isso aqui, você tinha esse ponto, correto? Certo? Antes de você ter, só um minutinho, antes de você ter esse ponto aqui, você tinha esse ponto. Ok? Você tinha esse ponto. Então, quando eu estava no gráfico diário aqui, essa região aqui, poderia gerar dias difíceis, dias de regiões de resistência no macro, porque aqui já tinha batido 2 vezes. E provavelmente nós tivemos aqui uns 3 dias difíceis. Aqui, provavelmente nós tivemos. Certo? É a mesma coisa que você pensar por aqui. Na hora que ele fez esse fundo aqui, tá? Provavelmente quando ele batesse nessa região, ele ficaria alguns dias difíceis. Provavelmente nós tivemos aqui, essa região aqui, dias difíceis. Ok? Então, para começar, você deve identificar regiões de dias difíceis. Você tem que começar a identificar. Então, 2 aspectos importantes. Depois de barras elefantes, tá? Você pode ter um dia difícil. Ok? Em regiões macro de resistência ou suporte maiores, você também pode ter dias difíceis. Então, a primeira coisa que tem que saber é onde identificar. Pode ser barra elefante de alta, pode ser barra elefante de baixa também, tá, pessoal? Barra elefante de alta ou barra elefante de baixa. Por exemplo, esse dia aqui, né, depois de uma barra elefante grande, nós poderíamos ter um dia difícil. Esse provavelmente, estatisticamente, poderia ser um dia difícil. Esse verde aqui poderia ser um dia difícil. Barra elefante pesada aqui, naturalmente isso aqui seria um dia difícil, tá? Barra elefante, dia difícil, certo? Então, isso é muito importante saber. Já, então, é a primeira coisa, identificar esses dias prováveis, probabilísticos mais difíceis. Tudo bem, identificado, o que você deve fazer? Certo? O que você deve fazer? Muito bem, vamos pegar um dia aqui, certo? Vamos pegar esse dia aqui, ok? Dia 6 do 11. Então, vamos lá para o dia 6 do 11, tá? Vamos olhar o intraday do dia 6 do 11, certo? Vamos olhar o intraday do dia 6 do 11. Tá? Vamos lá. Dia 6 do 11. Vamos lá? Ó, dia 6 do 11. Muito bem. Nós tivemos uma barra elefante forte, certo? No dia anterior, eu já mostrei para vocês que nós tivemos uma barra forte. Tá? O que nós devemos fazer, então? Como nós podemos operar? Certo? Como que nós podemos operar? A primeira coisa que você tem que entender é que provavelmente esse não será um dia, pode ser um dia congestionado. Ok? Esse pode ser um dia congestionado. Então, o que seria um dia de alargamento? Tá? E então, também não deixa de ser um dia mais congestionado. O que nós devemos fazer? Esse é o dia mais importante, que é um dia difícil, para você esperar mais tempo para você começar as suas operações. Então, esse seria o dia mais importante para você esperar mais do que os outros, por exemplo. Esperar mais para você começar a operar, certo? A segunda coisa é analisar quando ele faz um topo, ok? Analisar quando ele faz um topo ou um fundo, certo? Então, muito bem. Nós tivemos uma barra elefante aqui, depois ele fez talvez um gift aqui e subiu. Ok, na hora que ele faz aqui a rejeição novamente desse topo, mostra que tem um topo importante aqui, ok? Certo. Ele começa a cair. Na hora que ele começa a cair, ele gera uma DBI aqui. Porém, você não vai operar essa DBI. Por que você não vai operar essa DBI? Por quê? A primeira coisa é, você sabe que esse é um dia difícil, probabilístico. Dias difíceis probabilísticos
podem ser dias de congestão. Você já tem um topo, certo? O que impede isso de ser um fundo? Entende? Se é uma congestão, seria vender topo e comprar fundo. Então, como que você vai fazer essa venda? Essa venda vai dar errado. Por quê? É um dia estatisticamente difícil, você já analisou porque o dia anterior é de alta, certo? Você viu que esse dia já tem um topo aqui, e o que impede desse ponto ser um fundo? Quer dizer, se esse aqui for o topo, esse aqui é o fundo, aqui pode voltar novamente, que é um dia de congestão. Percebe isso? Ou seja, essa análise impede você de tomar stop, que é o que aconteceu nessa operação. Você coloca o stop aqui, por exemplo, acima da 20, você foi violinado. Aí, novamente, você tem uma GBTO aqui. Você poderia vender aqui normalmente. Será que vale essa venda? E com DBI aqui, inclusive. Será que vale essa venda? Não, porque o que impede essa região de continuar sendo uma região de fundo? Aquilo foi um topo, aqui foi um fundo. Pode cair um pouquinho, mas você não quer um pouco, você quer ganhar dinheiro. Aqui já falhou, será que aqui vai? Aqui não caiu nada. Observe que isso aqui caiu. Nada. 150,170, o que é isso? Não é nada. Seu stop aqui está de 320. Entende? Aqui, será que mesmo se eu, aqui não teve setup, tá, de compra. Mas se tivesse setup, seria interessante a entrada? Não, porque aqui já é o topo. Não é uma congestão? Você não sabe que é um dia difícil? Tá, Senna, e aí? Entendi. O que fazer então? A primeira coisa é, você já sabe que é um dia probabilístico difícil. Você está vendo que é topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo. Se você esperou um tempinho mais, você pode até arriscar o ativo do mapa. Esse ativo do mapa, você pode ter outros ativos muito mais interessantes. Você risca esse ativo do mapa. Percebe? Você risca o ativo do mapa. Agora, tem uma outra chance de operar, Senna? Daria para fazer alguma operação? Sim. Qual operação seria possível? Você não identificou topo e fundo? Tá? Não vou falar que você comprar fundo não, porque isso aí é na teoria. Você pode, se você quiser, tentar arranjar um setup no meio. Depois do topo e fundo, você arruma um setup no meio, porque pelo menos um setup no meio, como aconteceu, isso aqui é uma Martin Bull, tá? Isso aqui é uma Martin Bull, certo? Como aconteceu um setup no meio, ou você pode falar com uma RBI, ele vai alguma coisa, ele vai perto do topo. Então você pode conseguir do meio para o topo. Essa é a chance que você tem. Mas também não é muito simples. Você vê que esse ponto aqui também não dá nada. Ok? Também não dá nada. Tá? Mas existe essa alternativa. Existe essa alternativa. Ok? E lembre-se, uma alternativa para sair curto. Essa alternativa não vai muito longe. É uma situação que você pode fazer. Uma situação que você pode fazer. Certo? Então, essa é uma situação muito importante para você identificar a questão dos dias difíceis. Então, vamos lá, vamos recapitular. Primeiro, para você analisar dias difíceis, tem que analisar o macro. Que eu já ensinei, barra elefante e região de resistência e suporte no macro. Tá. E como que você pode operar no intraday? Como identificar o intraday? O intraday de um dia difícil, identificado normalmente é um dia lateral. Para você identificar a lateralidade, você tem que identificar topo e fundo. Tá? Esse topo e fundo devem ser respeitados, você não deve operar aqui na tendência nos extremos, você deve operar no meio, é o mais indicado. Existem outras situações, cenas de dias difíceis? Tem. Existem outras situações, como identificar dias difíceis aqui. Uma situação aconteceu aí no dólar, tá? Que não tem nada a ver com topo e fundo. Não tem muito a ver com topo e fundo, tá? Porque você vê que até que tem, né? Mas aqui tinha um fundo, ó, aqui tinha um fundo, ó, no macro. Supostamente, como ele rompeu, aqui seria um dia normal, aqui também ia ser um dia normal. Então, apesar de ser meio na região, mas ele não pode falar tudo também que é por causa da região, não. Aqui aconteceu um aspecto interessante. Esse aspecto pode ser visto em qualquer momento. Não tem muito a ver com a questão do gráfico macro. Tá? O que tem a ver aqui? Veja bem, um detalhe aqui importante.
muito importante, olha lá. Esse aqui, você identifica que é um dia difícil durante o pregão, pelo menos o início do dia, durante o pregão, não por causa do macro, por causa do contexto, é durante o pregão mesmo. Como que você identifica? Nos 2 minutos também foi muito claro essa identificação aqui, eu falei inclusive na Masterclass. Veja bem, olha lá. Quando você tem, isso pode acontecer em qualquer momento, tá? Em qualquer dia. Quando você abre com um certo gap, pode ser de alta ou de baixa, tá? E ele faz um grande movimento, suficiente para mudar a tendência, tá? E depois começa a fazer um grande movimento novamente, tá? Para engolfar a tendência que ele fez inicialmente. Isso aqui torna-se um dia muito difícil, pelo menos no início do pregão, torna-se um dia muito difícil, porque mostra indecisão dos preços na tendência, tá? Uma pancada muito forte para cima, depois uma pancada bem forte para baixo, isso gera indecisão dos players, mostra indecisão aí da tendência. A tendência não pode variar abruptamente assim, rápido não, tá? Ela vai de zigue-zagues. A tendência ela estabelece um zigue-zague. Então, por exemplo, aqui o normal seria pancada para cima, ele volta um pouco, pode ficar lateral e depois sobe. Só que aqui ele não ficou lateral, ele já quis ir para baixo também. Isso já mostra um dia difícil, isso já mostra aqui que você fala assim, opa, pé no freio, vamos lá. Se você fizer essa observação, essa análise, você não cai nessa DBI aqui, não é estopado nessa DBI aqui. Não é estopado, tá? Por quê? Esse zigue-zague, ele deveria ter ficado aqui. Esses são os zigue-zagues. Ele dá uma pancada, ele não reverteu a tendência. Depois ele volta, congestiona, para depois subir novamente. Para depois fazer o zigue-zague ascendente. Certo? Fazer o zigue-zague ascendente. Tá? Então, assim, esses são os aspectos importantíssimos. Se você entender isso, você não toma esse stop e talvez você pegasse alguma coisa por aqui, né? Foi difícil pegar essa alta, mas talvez você pegasse alguma coisa por aqui, tá? Você não ia ficar batendo na venda aqui. Não ia ficar batendo. Por quê? Isso mostra indecisão dos preços. Ele tinha uma tendência, ele começou uma tendência de baixa, já foi para alta, foi para baixo de novo, certo? Em pouco tempo. Isso não é bom. Você tira o pé do freio. Isso demonstra um dia difícil. Ok? Essa é outro aspecto aí de você analisar um dia difícil. Perfeito, pessoal? Então, todos esses detalhes, esse vídeo para ser visto, ser revisto várias vezes, porque é um pouco complexo sim. Tá? É indispensável você identificar e analisar contexto aí para as operações. Perfeito, pessoal? Então, agradeço a presença de vocês. Deixa um like no vídeo, compartilhe esse vídeo. Show, sempre show aí. Muito conteúdo para vocês. Mais vídeos virão. Abraço a todos. Show!